Olá, estou gravando este vídeo na sexta-feira, 6 de agosto de 2021. Na próxima sexta-feira será sexta-feira, 13 de agosto. Mas nós temos que nos preparar para enfrentar essa superstição. Eu conto, como sempre, com a sua ajuda, com a sua audiência, com a sua força, com o seu prestígio, com a sua fé na minha inteligência e na minha experiência, que eu não tenho partido, não tenho governo, não pertenço à oposição, eu sou do seu lado, do lado do cidadão livre, que quer viver numa democracia, que quer afastar para longe os fantasmas do golpe. Por falar em fantasma do golpe, olha, nós todos já sabemos que o Bolsonaro não quer governar, não sabe governar, não aprendeu a governar e ganhou a eleição para governar, mas não governa. Mas agora nós estamos descobrindo que, além disso, além de proteger a família, os filhos e tal, ele também cumpre uma espécie de agenda dos seus heróis particulares, que não são os nossos, e muito menos os da pátria que está sendo não amada, mas execrada. Imagina só o que ele fez. Agora ele resolveu promover vários oficiais, não só generais, a marechal, inclusive mortos. Então ele promoveu o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, torturador e assassino da época da ditadura militar, a marechal. Marechal é um título que se obtém em batalha. Heróis de guerra. Por exemplo, o Castelo Branco foi promovido a marechal à época, na Revolução, a chamada Revolução, na verdade, do golpe militar de 64, porque participou do comando de tropas na desocupação da Itália fascista pelos nazistas. O exército brasileiro é herói dessa guerra pela liberdade e o general foi herói na guerra, virou marechal. Costa e Silva também virou marechal. Mas depois deles, o marechal Juarez Távora foi marechal, mas depois deles ninguém mais foi promovido a marechal. Agora o Bolsonaro promoveu uma batelada de marechais, a começar pelo Carlos Alberto Brilhante Ustra, ultrapassando patentes. O cara era coronel, ele só podia ser, no máximo, general de divisão. E é marechal. O general Newton Cruz era general de divisão. Para ser marechal tinha que ser general de exército. 2 patentes acima. Nini, o nefando Nini, aquele que passeava a cavalo na esplanada para espantar inimigos da ditadura, foi promovido a marechal. Com isso, não é só uma desonra para o Exército Nacional, que não tem mais marechais, e que agora abriga esse monte de marechal que ele nomeou, mas também uma despesa para o erário, para o meu bolso, para o seu bolso. Por exemplo, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra tem 2 filhas, a Patrícia e a Renata. Cada uma delas passa a ganhar salário de marechal. Sim, senhor. Será salário de marechal, mais de R$15 mil, R$ 15.307,90, ou seja, as 2 filhas do Brilhante Ustra receberão mais de R$30 mil por 100 anos e seus descendentes. Né? Olha, é realmente um assinte, é um desaforo, é uma barbárie o que o Bolsonaro faz com as tradições, inclusive do Exército Brasileiro. Tradições de herói. Então, considerar um torturador herói, o torturador mais covarde de todos os combatentes, porque ele tortura e muitas vezes mata, e muitas vezes matou, na época da ditadura, pessoas indefesas que estão desarmadas diante dele, diante de aparelhos de tortura e sofrendo golpes seguros por outros. É o tipo de covardia mais cretino, mais canalha que existe. E além da desonra do Exército, que tem que conviver com um marechal dessa estirpe,
da estirpe do famoso torturador francês Landry. Além disso, ainda a nação tem que pagar por um século, o tempo, inclusive, de abrir os sigilos das visitas que os filhos do Bolsonaro fazem ao Palácio do Planalto, sede da República, mesmo sendo um senador e o outro deputado federal. Pois bem, no dia que eu estou aqui comentando isso para você, a Folha traz, o UOL, né? O UOL, Universo Online, traz na sua manchete a notícia de que os comandantes militares da ativa não reclamaram do cancelamento da reunião do Fux com o Augusto Aras por causa dos insultos que o presidente Jair Bolsonaro está dirigindo à Constituição. Ele disse, se continuarem assim, eu vou sair das 4 linhas da Constituição, como se a Constituição fosse um campo de futebol de pelada, um campo de pelada, né? Desafio ao galo. Né? E, segundo a Folha, as fontes da Folha, esses militares estão bastante... também não se manifestam, né? Mas muito constrangidos com o que o Bolsonaro andou declarando, principalmente contra os ministros Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Eu só acho que ele escolheu logo os 2 ministros com mais casca de ferida, como dizia minha avó. Ele não vai ter boa vida com esses inimigos que ele escolheu, não, viu? Vai ter que contratar um bom estoque de ansiolítico. Cloroquina não resolve isso aí, não. Cloroquina que ele dá lá para as emas do Palácio da Alvorada não resolve isso, não. Vai ter que, para dormir, comprar muitas caixas de ansiolítico, né? De Rivotril, por exemplo, e tal. Aliás, o Aras foi chamado na chincha, como se diz lá em Campina Grande. O presidente do Supremo, o Luiz Fux, o chamou para ele explicar por que é que ele não cumpre o seu dever. Ele já tinha levado um puxão de orelha da Carmen Lúcia, que disse que o Procurador-Geral da República não é o Espectador-Geral da República. Né? E eu digo mais, não é também o advogado particular da família Bolsonaro. Né? É o único cidadão brasileiro que pode processar o presidente. Então, se o presidente é suspeito de ter praticado crimes, é ele que tem que processar. E o Alexandre de Moraes passou para frente um pedido por unanimidade do Tribunal Superior Eleitoral, enquadrando o Bolsonaro em 11 crimes. Eu já falei sobre isso, não vou ter aqui que declinar que crimes são esses. Né? Agora, enquanto isso acontecia, enquanto esse bate-boca acontecia, Bolsonaro foi derrotado no Congresso. Né? O voto impresso não passou nem na comissão, 26-11, uma surra. Viu? E ainda flagraram um bolsonarista dizendo assim, chupa Bolsonaro, né, numa rede social aí. Pois é, os bolsonaristas estão em polvorosa e em debandada. O Arthur Lira, presidente da Câmara, aderiu ao voto impresso, à impressão do voto. Mas não adiantou nada. Precisa de 308 votos se ele quiser mandar para o Supremo. Pode passar ele o vexame de não ter esses 308 votos. E tomara que passe. E agora os bolsonaristas estão se vingando do Kim Kataguiri, chamando o Kim Kataguiri de traidor. E o Kim Kataguiri já disse, ele e o pessoal do Movimento Brasil Livre não estão aí para servir de capachos do Bolsonaro e dos golpistas bolsonaristas, que eu digo que nem as tradições do golpe de 64 defendem. Eles são golpistas, frotistas. Eu já expliquei isso para você, estou com pouco tempo para continuar, então eu não vou explicar de novo, mas é isso aí. Olha aqui, o Flávio Bolsonaro também não teve uma notícia boa não, viu? A desembargadora Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aceitou um pedido do Ministério Público para, já que as quebras de sigilo telefônico do Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual, não valem por causa de uma decisão emanada dos tribunais em Brasília,
a justiça continuar a investigação a partir de outras provas, que são vastas, que são imensas, todas envolvendo o Fabrício de Queiroz, que era companheiro na brigada de paraquedistas do Jair Bolsonaro e que o Jair Bolsonaro pôs lá no gabinete do Flávio na Assembleia para fazer o que chamo de rachadinha, eu chamo de peculato, corrupção passiva, organização criminosa. Ah, pois é, meus amigos, é isso aí. Extorsão, é um monte de crime, né? Pois bem, antes de encerrar, eu quero comentar com você que o maior símbolo do atleta brasileiro na Olimpíada não é nenhum medalhista, é um que chegou em 4º lugar, o Darlan Romani, arremessador de peso. Chegou em 4º lugar, não ganhou nenhuma medalha, mas os jornais publicaram fotos dele treinando num terreno baldio, sem o técnico, que também não pôde ir a Tóquio, porque é um cubano e estamos em plena quarentena. Ele não entraria em Tóquio, porque a situação lá em Cuba é semelhante à do Brasil. Mas eu vou terminando por aqui. Direto ao assunto. Em pé. E só a verdade salvará as nossas vidas.